Hello, peoples, Jornal Migalhas. Justiça social. Sem informação, não há transformação. Básico isso, né, gente? Eu vivo falando isso. A falta de conhecimento sobre políticas públicas e direitos sociais impede a efetivação da justiça social. É essencial informar e educar para combater a desigualdade e garantir a cidadania. E isso vai de encontro a uma coisa que eu falo muito, que é as pessoas se julgarem capazes de opinar sobre tudo nessa vida, porque assiste o Jornal Nacional, ou porque assiste o Jornal da Record, ou porque leu na internet. Gente, isso é tão raso. É claro que a gente vê jornal, a gente vê na internet, mas isso confronta ou se encaixa em coisas que você leu, que você pesquisou, que você viu, sabe? Informação que gera transformação, ela é um conjunto de fatores. Não é porque você leu aqui, não é porque você estudou ali, não é porque você assistiu aqui. É por tudo isso junto. E aí, as pessoas, porque a política isso, porque a política aquilo, porque o governador isso, porque o Lula, o Bolsonaro aquilo. Gente, e a sua parte? Eu achei interessante essa matéria porque ela fala isso aqui. A falta de conhecimento sobre políticas públicas e direitos sociais impede a efetivação de justiça social. É essencial informar e educar para combater a desigualdade e garantir a cidadania. E quem tem esse dever de informar e educar? Tá, a política, os políticos, tá, o governo. Cara, mas você também tem esse dever em relação aos seus filhos, em relação a você mesmo. O governo não faz. Porque o governo não quer acabar com a justiça social. Gente, o governo, ele não é uma entidade que tem vontade própria. A gente está falando dos políticos. E alguns querem sim a justiça social. Ainda que a maioria, até inconscientemente, muito provavelmente, evitem isso ao máximo. Mas vamos parar primeiro de ficar falando o governo isso, os políticos aquilo. Vamos dar nome aos bois. São pessoas que agem assim ou agem assado, né? E aí eu acho muito interessante. A gente está no momento que as pessoas nunca se sentiram tão politizadas. Defendendo Bolsonaro, defendendo Nicolas, defendendo Lula. Defendo mesmo. Defendendo PT, defendendo PSOL, defendendo PL, seja lá o que for. Todo mundo vê uma notícia de política na televisão, liga as anteninhas e fica lá, papapó. Bacana. Pergunta se essa pessoa sabe quais são as políticas públicas direcionadas para o seu nicho, para o bairro em que ela vive. Na lei orçamentária do seu município. Não sabe. Mas tá divulgando trem de Bolsonaro e de Lula na internet. Pergunta se essa pessoa já frequentou plenário de Câmara dos Vereadores ou se mora em capital, se já frequentou plenário de Assembleia Legislativa. Garanto que não. Mas tá na internet falando porque o Lula isso, porque o Nicolas aquilo, porque Marielle não sei o que lá. Enfim, é um bando de gente ignorante,
sem capacidade intelectual política nenhuma, falam em cima de emoção. Por que eu não converso sobre política na internet? Porque eu amo Lula. Toda a minha opinião a respeito... Eu não gosto do PT, mas eu sou de esquerda sim e eu sou apaixonada pelo Lula. E não estou falando dele enquanto político, assim, das ações políticas dele. Eu sou apaixonada pela trajetória dele e pela forma como ele parece ver o mundo. Ou seja, as minhas impressões sobre ele são carregadas de emoção. E isso não é legal. Quer dizer, não é legal para discutir política, né? Apesar de eu ter, sim, conhecimento de teoria política, né, de ciência social, etc, etc, e ter capacidade para discutir política nesse nível, pegando a teoria e trazendo para a prática. Isso eu discuto. Mas quando o assunto é Lula, eu não defendo. Eu só reclamo. Não fala mal do meu Lulinha, não, por favor. Né? Porque eu levo a emoção para esse lado. E aí fica tudo contaminado. É uma opinião que deixa de ser fundada. É uma opinião, é um achismo emotivo. Agora, você quer discutir comigo a política enquanto ciência? Nossa, mãe, vou amar. E nesse campo, nessa seara, eu consigo analisar e opinar de uma maneira relativamente imparcial, porque aí as minhas impressões estão contaminadas por teóricos, por estudos, por leituras, por assistir tudo e babá. E as pessoas acreditam que têm direito de opinar sobre política sem nenhuma noção de ciência política. As pessoas metem o pau no governo, seja direita, seja esquerda, seja centrão, seja extremo lá e cá, sem ter noção no caso aqui da reportagem, de quais políticas públicas estão no plano de governo daquela pessoa em quem ela votou ou daquela pessoa a quem ela combate. Como que você tem cara de pau de vir falar de político sem ter noção do que ele faz, dos limites da atuação dele, dos poderes que ele tem para atuar e do quanto as ações dele estão repercutindo, bem ou mal, objetivamente falando, na vida da sua comunidade, da sua cidade? Vamos começar aqui pertinho da gente. Tá de férias? Vai lá na Câmara dos Vereadores, vai ver o que está sendo votado. Hoje é tão fácil na internet, todos os canais, todos os órgãos, os poderes, tem canais para você assistir. Quer ver um julgamento do STF? O povo falando mal do STF. Perdão. A pessoa não tem capacidade para conduzir a própria carreira profissional e tá, porque o STF isso, porque Gilmar Mendes aquilo. Quem é essa pulga para falar de algo tão representativo, tão complexo
enquanto um órgão legislativo máximo de uma nação. Mas é o que mais tem por aí, gente. Pulguinha se achando carrapato. Vamos começar por essa matéria? Vamos começar? Vamos lá, aqui, ó, Catidri. Justiça social. Justiça social, deixa eu ensinar pra você. Sabe quando você fala assim, ai, desigualdade social, ai, porque é rico lá, porque é pobre aqui, ai, porque é miserabilidade, ai, porque é isso. Sabe quando você repete esses trem igual papagaio? Você está falando de justiça social, tá? De dar condições, de ver as pessoas melhorarem de vida, de terem todos os seus direitos básicos garantidos, bababá, bababá, bababá. O nome disso é justiça social. Sem informação, não há transformação. Não vai haver justiça social enquanto as pessoas, eu, você, seus filhos, não tivermos informação. Ah, mas eu tenho informação, hoje eu leio tudo na internet. Não é qualquer informação, né? É informação qualificada, porque o que você tem é só achismo, meu bem. E achismo e merda é a mesma coisa. Vamos lá. Que informação, então, que vai gerar transformação no campo da justiça social? Que todo mundo almeja. Conhecimento sobre políticas públicas e direitos sociais. Quais são os direitos sociais que você busca? Porque quando você vê passeata na rua, você mete o pau. Passeata por moradia, passeata pelos direitos das mulheres, você mete o pau. Né? E aí? O que você sabe falar sobre direitos sociais? Para você achar que você é gente para opinar sobre as ações de um político ou de um governante. Como já falei várias vezes, o que você sabe sobre as políticas públicas defendidas, implementadas ou deixadas de lado pelo político em quem você votou, pelos políticos, porque não é só porque você não votou em alguém que você não pode cobrar alguma coisa dele, não. Tá? Você não precisa ser do curral daquele político para cobrar alguma coisa dele. Se ele está atuando pela sua cidade, não importa quem votou nele. Você vai cobrar, você pode cobrar. E quais são as políticas públicas que estão sendo implementadas ou deixadas de lado pela pessoa em quem você votou, pelas pessoas que defendem a sua cidade, que governam a sua cidade? Você não sabe. Você não sabe nem o que é política pública. Aí fica difícil, né? Porque você fica reclamando. Vou dar um exemplo besta, né? Ah, porque o governo tem que tirar imposto da cesta básica. Bababá. Também acho que tem, mas vamos levar aqui hipoteticamente a coisa. Ah, porque tem que zerar imposto da cesta básica. Bababá. Você olhou lá nas políticas públicas, lá no plano de governo da pessoa em quem você votou? Se tem como política pública mexer com os tributos, de repente lá está escrito até que ele está planejando aumentar. E aí? Estou dando um exemplo hipotético, tá, gente? Porque tudo que a gente reclama do governo, dos políticos, está na pauta de trabalho deles. E você não consulta, e você não pergunta. Você não quer saber o que ele pensa a respeito disso. A gente só trabalha a informação na época da eleição e de uma maneira muito imediatista e muito particular. O que você vai fazer para me beneficiar? O que você vai fazer para beneficiar o meu bairro? Mas e os passos que ele precisa dar para chegar até aí? Enfim, é um assunto muito complexo.
E aí, enquanto você fica dizendo, ai, porque para o governo é muito importante manter as pessoas desinformadas, porque aí é mais fácil de manipular. E como que você informa seus filhos, então, sobre política social? Porque você já é adulto, então você não precisa do governo ficar levando uma madeirinha para você ficar lá chupando informação. O que você faz para levar informação, para ter informação e passar informação no seu círculo social ou para seus filhos? Nada, né? Só reclama de político. Ah, vá, né? Por favor.